Enquanto isso, integrantes do governo avaliam que ao menos 3 fatores levaram Donald Trump a enxergar o Brasil como uma vítima perfeita para os ataques comerciais. Mais bastidores aqui no Jornal Jovem Pan. Vitória Abel aqui com a gente, trazendo as informações sobre como que o governo brasileiro enxerga, por que, na avaliação do governo, tudo isso vem acontecendo. Vitória. Pois é, Tiago, essa é a pergunta que eu venho fazendo para diversas fontes no governo. Por que será que Donald Trump escolheu o Brasil como a vítima, né, para fazer esses ataques comerciais no momento? E durante essas conversas, eles me destacaram pelo menos 3 fatores. O primeiro deles é que o presidente americano Donald Trump se vê em Jair Bolsonaro não apenas como um representante da extrema-direita no país, mas também como alguém que tem processos e pode ser punido eventualmente quando sair da Casa Branca. De acordo com a interpretação do governo Lula, o Partido Democrata poderia usar justamente a possível condenação de Jair Bolsonaro, a prisão do ex-presidente, como munição para justificar uma possível condenação, um possível processo contra o presidente americano Donald Trump. Além disso, um segundo fator é que eles avaliam que incomoda muito a Trump e de certa forma, a extrema-direita global, que o Brasil busque uma certa independência como um país sul-americano com relações com a China, com países europeus. Eles avaliam que os Estados Unidos gostariam que o Brasil fosse mais subserviente a eles e que estivesse aí sob a batuta de Donald Trump. E um terceiro fator é que os Estados Unidos não dependem economicamente do Brasil. Diferentemente do que ele fez com a China recentemente, em que ele deu mais prazo para negociação, chegou a rever tarifas com países europeus, inclusive com o México. Em relação ao Brasil, os Estados Unidos podem deixar essas tarifas rolarem justamente porque não dependem tanto economicamente do Brasil. E isso tudo, esses 3 fatores formariam aí, de acordo com auxiliares do Palácio do Planalto e com a equipe econômica, fariam do Brasil a vítima perfeita. Tiago. Perfeito. Então a gente tem esse bastidor, a avaliação do governo em relação às decisões de Donald Trump. Você volta daqui a pouquinho, Vitória. Chamar a Dora Kramer, Nelson Kobayashi também. Dora, esse relato que a Vitória nos traz, essa leitura que é feita por integrantes do Palácio do Planalto, é uma leitura que a gente pode classificar como rasa, como mais ampla? Será que tudo isso tem realmente o foco de Donald Trump em relação ao Brasil? Acho sim uma leitura bastante pertinente, porque é isso. O Brasil não adiantaria fazer essa briga, esse ataque a um país que fosse pequeno. Não vou citar aqui para não parecer algum tipo de descaso com qualquer país, mas um país pequeno. Não, o Brasil é um país grande o suficiente, é um alvo. Quanto maior o alvo, mais fácil de você atingir. Então, o maior país, a maior economia da América do Sul, enfim. Só que não tem relevância geopolítica para representar um risco mesmo. Ainda tem esse pretexto Bolsonaro, essa cereja do bolo, que é uma maravilha, pelas razões aí que a Vitória nos trouxe, né? Uma espécie de espelho, e um espelho desenhado de uma forma que irrita muito ao Trump, porque alguém já disse isso e é verdade. Se fosse aqui, o Trump não poderia estar inelegível, né? A banda aqui toca um pouquinho diferente do que toca lá nos Estados Unidos, quando até um presidente condenado pode exercer a presidência da República. Aqui não é assim, ele não gosta do que vê. Portanto, eu acho que esses elementos e mais uns outros que a Vitória trouxe, que formam a visão do governo, realmente desenham, fazem um retrato, na minha opinião, bastante aproximado da realidade. E para você, Kobayashi, muitas vezes é difícil fazer uma comparação entre países, são políticos diferentes e muitas vezes regimes diferentes, mas esse não é o caso. Mas, de qualquer forma, como que é possível fazer essa leitura de como o governo brasileiro está vendo essa questão do tarifaço e todas as retaliações que foram tomadas pelo governo americano? Olha, Tiago, é evidente de que há muito mais pontos de identidade entre Trump e Bolsonaro do que entre Trump e qualquer outro líder que temos aqui no Brasil, em especial o presidente Lula, que é muito diferente, né, de outro campo, de outra ideologia, enfim. As questões que unem ainda mais Trump e Bolsonaro são justamente
como reagiram às derrotas eleitorais, né? Trump lá para Joe Biden e Bolsonaro em relação à derrota ao presidente Lula. E a reação que houve no Capitólio, que muitos comparam também ao 8 de janeiro aqui no Brasil, e essas semelhanças e as consequências jurídicas que ambos passaram a enfrentar depois disso tudo, com até esse momento soluções muito diferentes. Ele lá com as suas absolvições, com a condição que teve de disputar e se eleger novamente presidente dos Estados Unidos. Bolsonaro aqui declarado inelegível, réu em um processo criminal e agora inclusive em prisão domiciliar. Então é natural que haja esse tipo de comparação, apesar de muitas diferenças também existirem entre os dois nas culturas, enfim, na formação e tudo que a gente conhece também do perfil de cada um dos dois citados aí. Mas faz sentido para quem quer analisar essa semelhança e uma ajuda que poderia, de alguma maneira, estar sendo feita do Trump ao Bolsonaro, pensando justamente nas consequências que poderiam vir ao próprio presidente americano numa comparação espelhada entre a situação dos dois.